Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso estudo do Evangelho, mas sempre recordando Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bem, vamos rever a passagem do Evangelho que é o tema do nosso estudo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Bem, no vídeo anterior, nós vimos que quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu pai, ele não está falando da terra, nem da igreja ou de outro templo qualquer. Então, o que seriam essas muitas moradas de que Jesus falou? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós podemos perceber que é basicamente a mesma ideia que nós vimos antes. Vou colocar aqui de novo uns trechos do que nós já vimos para compararmos. Os judeus afirmavam que no céu há diferentes graus ou níveis de beatitude que se darão aos homens segundo sua bondade ou sua fidelidade na terra. Para Orígenes e aqueles que o seguiram, o céu é retratado nesse ponto como uma série de estados progressivos e temporários, os quais se avança até atingir finalmente a perfeição. Clemente de Alexandria cria que havia graus de glória, recompensas e estágios, segundo o grau de santidade que tinha alcançado cada homem durante sua vida na terra. É basicamente a mesma coisa que nós vimos até aqui, desde a ideia de Enoque até Clemente de Alexandria. Todos falam de um céu, que é o objetivo final, mas também todos falam que existem estágios de aperfeiçoamento até chegar a este céu. E que, apesar da variação de nomes, todos usam termos parecidos ou mesmo sinônimos para se referir às moradas, conforme está no Evangelho. Existem lugares ou mundos adequados para cada estágio de progresso que alcançarmos. Se o objetivo é o sede perfeitos, até lá temos muito que aprender e evoluir. E assim vamos nos adiantando e sendo promovidos para as várias moradas de que Jesus falou. Mas essas palavras de Jesus não se referem só a mundos exteriores. Fazem referência também à situação espiritual de cada um de nós depois da morte. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, ou seja, depois da morte. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, de acordo com a elevação espiritual, desprendimento das coisas terrenas, ou o nível de culpas e de remorsos que cada um sinta pela vida que tenha levado, assim será a situação espiritual depois da morte. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O nível de elevação ou de angústias e sofrimento será de acordo com a vida que levamos, tudo conforme Jesus ensinou. A cada um será dado segundo suas obras. Jesus foi muito claro quando disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Mateus capítulo 6, versículo 21. Então, nós vamos em busca daquilo a que somos apegados. Por isso, Jesus recomenda o desapego aos bens materiais. Não é porque Jesus quer que a gente seja pobre de marré-marré. É porque, quanto mais apegado aos bens que possui e às coisas da terra, mais difícil será a adaptação no mundo espiritual. Por isso, Vitor Hugo recomendava o seguinte: de vez em quando, coloque uma grande quantidade de dinheiro sobre uma mesa e diga: você me pertence, para que você possa ter certeza de quem é dono de quem. Vitor Hugo. Ou seja, para você saber se você é dono do dinheiro ou o dinheiro é que é o seu dono. E é bom perceber que o fato de ser família, mãe, pai, filho, irmão, etc., não garante que todos iremos para o mesmo lugar. Uns podem ir para um lugar bom e outros não. Da mesma forma que temos os jardins de infância, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, universidades, etc., os diversos mundos, planetas ou moradas, que aqui nós costumamos chamar de escolas, essas moradas são adequadas a cada tipo de alunos ou de grupo de alunos, a cada estágio alcançado por eles. Resulta que muito diferente umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Bem, agora nós vamos falar mais diretamente das diversas categorias de mundos e de suas finalidades. Mundos inferiores e mundos superiores. A classificação do que seja mundo superior ou mundo inferior é relativa. O mundo pode ser visto como superior ou inferior, dependendo do ponto de observação. Tomando a Terra como referência, nós podemos olhar para certos povos ou certas tribos e dizer que nos são inferiores, mas estamos todos no mesmo planeta. Por isso dizemos que é relativo. Também podemos olhar para certos países e considerá-los superiores, mais evoluídos. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de provas e expiação, onde predomina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão porque aí vive o homem em luta com tantas misérias. Nós temos insistido em usar uma analogia com escolas. Sempre digo que a Terra é uma escola. Então, cada etapa dessas é como uma série de uma escola. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, etc. Nós vamos falar agora um pouco de cada categoria de mundo habitado para que se possa ter uma ideia de como são essas moradas de que Jesus falou. Para isso, algumas das opiniões que nós vamos ver aqui foram ditadas pelos espíritos a Allan Kardec. Algumas pessoas podem perguntar, mas por que a opinião dos espíritos? Por um motivo óbvio e simples. Eles já morreram. Já estão no outro mundo, numa outra vida. Então ninguém está em situação melhor do que eles para nos dizer o que encontrou e como são esses outros mundos. Vamos começar falando um pouco sobre os mundos primitivos. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência,
nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Como nós podemos ver, são seres primitivos mesmo, sem nenhum sentimento. Não existe compaixão, remorso, amor. Basicamente ainda são guiados pelos instintos. E embora já tenham a forma humana, não se pode dizer exatamente que existe beleza entre eles. Antes que alguém diga que duvida dessas informações, basta lembrar que essa era a situação da Terra milhares e milhares de anos atrás. Então, não tem nada de absurdo nessa descrição. Mas apesar de tudo, são todos filhos de Deus e não estão abandonados pelo Pai, que é todo amor e misericórdia. Deus, entretanto, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. E é bom nós guardarmos essas palavras. São como crianças em fase de crescimento, de desenvolvimento. Por isso Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque para Jesus é isso que nós somos, crianças teimosas e ignorantes. Nós somos alunos dessas escolas e nós vamos falar mais detalhadamente das outras séries ou mundos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem, clique em gostei, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.